Em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmãos, boa noite. Vamos lá, né? Terceira mensagem do código JMR, né? Transformando um voto, né, que a gente está fazendo em um hábito para a nossa vida, né? Para se tornar um hábito na nossa vida aí. E hoje a gente vai aprender a vencer a escassez da reclamação. Já está ali para vocês. Hoje a gente vai aprender a viver a escassez da reclamação. Eu sei que talvez você imaginou aí com você, mas JMR, mas eu não julgo, eu não minto e eu também não reclamo. O que eu mais aprendi durante essas 3 partes dessas ministrações aí é que eu faço os 3. E eu tenho certeza que você também acaba fazendo. E que a gente precisa entregar os 3. Porque, de alguma forma, a gente sempre acaba julgando, mentindo e reclamando. E a gente precisa vencer essa escassez de julgamento, de mentira e de reclamação na nossa vida. Para a gente poder romper no Senhor. Então, irmãos, Filipenses, capítulo 2, versículo 14... fala o seguinte, se você quiser abrir aí. Filipenses, capítulo 2, versículo 14, fala o seguinte. É bem simples, a mensagem bem curtinha, mas esse versículo é poderoso e vai resumir bastante o que a gente vai falar aqui. Ó. Diz assim, façam tudo, absolutamente tudo, façam tudo sem queixas nem reclamações. Então, esse é o nosso versículo para a gente começar a nossa mensagem de hoje. Façam tudo sem queixas, nem discussões ou reclamações, não é mesmo? Então, feche seus olhos novamente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós entregamos, Senhor Deus, as nossas vidas nessa noite. Abrimos o nosso coração, Deus, para que o Senhor possa, Deus, nos ajudar, estender as tuas mãos, Deus, sobre a nossa vida, Deus, para que a gente possa, Deus, vencer a escassez da reclamação, Deus. Que nós possamos parar de ser murmuradores, Deus. Que nós possamos parar de ser ingratos e insatisfeitos, ó Deus. Mas nessa noite, Deus, o Senhor vai nos preencher com a tua satisfação, Deus. E com a gratidão, Deus, que o Senhor merece, Deus, e que nós precisamos entregar ao Senhor, Pai. Amém. Irmãos, vença a escassez da reclamação. Então, uma coisa a Bíblia já fala. Você precisa fazer tudo que você fizer, do início do dia ao fim do seu dia, sem se queixar e sem reclamar, sem discussão, sem ficar murmurando. Mas eu sei que isso é uma batalha. Você está passando aí pelas 3 etapas do JMR e eu sei que é difícil, mas no Senhor nós podemos vencer todos esses 3. E a gente precisa vencer para a gente poder romper. E quando fala de reclamação, eu lembro muito do povo de Israel. Sabe por quê? A primeira vez que eu fui ler Êxodo e Números, né, que eu comecei lá o meu plano, a primeira vez que eu li, eu percebi uma coisa. Capítulo por capítulo era reclamação atrás de reclamação, depois que eles saíram do Egito. Capítulo atrás de capítulo eu ia lendo, Deus ia fazendo e eles continuavam murmurando. Deus operava e eles continuavam murmurando e reclamando. E coisas aconteciam. E aí eu falei assim, gente, eu acho que eu vou pegar esses capítulos aqui e vou até marcar aqui quantas vezes eles reclamaram, porque foram muitas. E eu falei assim, não é impossível. Foram muitas vezes, que eu achei até interessante, porque eu ia passando e tinha de novo uma reclamação, murmurava contra Deus e era aquele negócio, e o fogo caía e eles murmuravam de novo. Mas nós também somos assim. Muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa. Murmuração atrás de murmuração. Reclamação atrás de reclamação. Todos os dias. E isso atrai coisas muito ruins para a nossa vida. Esse espírito de ingratidão, de insatisfação. A gente sabe que, por exemplo, direito do consumidor. A gente tem o direito de reclamar, de reivindicar os nossos direitos. Então, por exemplo, se você vai lá e compra alguma coisa que está vencida, está estragada, você tem ou tem o direito de ir lá pegar a sua notinha e trocar aquele produto. Sim, você tem esse direito. O direito do consumidor está aí para isso, né? O Código do Consumidor. Mas o problema é a gente começar a usar esse direito de reclamar da forma errada.
Então, você tem o direito de, recebi uma coisa vencida, comprei uma coisa vencida. Eu posso ir lá, posso trocar. Às vezes, o meu pedido veio errado. O Cleiton fica até bravo comigo, porque ele fala assim que eu não deixo passar nada. Ele fala assim, não, deixa, a gente come essa mesma. Então, eu posso reclamar, mas eu tenho que tomar o cuidado para eu fazer isso da forma correta. Porque eu tenho que saber reclamar. Então, o problema é quando a gente faz da forma errada. Então, eu posso chegar na maior educação e falar assim, Senhor, meu pedido não veio o que eu pedi, né? Você conseguiria trocar para mim, né? Fazer isso? Agora, imagina do outro lado, né? E quem é irado aí tem essa tendência, né? Meu pedido veio errado aqui, eu não quero comer isso não, eu não gosto desse negócio não, eu gosto da outra, eu pedi a outra, você vai ter que trocar para mim, você vai ter que me devolver meu dinheiro. Tem muita gente rindo, eu acho que vocês já fizeram isso. Então, muitas vezes a gente faz dessa forma. E a gente começa o quê? Murmura, 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 murmura. Ao invés da gente fazer, às vezes, de uma forma correta, a gente vai murmurando, murmurando, murmurando. E aquilo vai virando um ciclo na nossa vida. Eu só dei um exemplo aqui de, às vezes, um pedido que você recebe da forma errada. Mas uma coisa pequena, que às vezes poderia ser resolvido de uma forma fácil, de uma forma simples, você transformar em algo gigante. E os murmuradores têm a tendência de transformar coisas pequenas em coisas gigantes. Eles têm essa tendência. Nós temos essa tendência. Porque eu olho para mim também. A tendência de fazer um probleminha virar um problemão e, além de virar um problemão para a gente vai levando um problemão para o outro, e para o outro, e para o outro, e vai falando, e aquele negócio vira uma bomba. Por quê? De tanto murmurar, de tanto reclamar. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Já que eu falei do povo de Israel, e eu acho muito interessante essas passagens de Êxodo e de Números, que vai falando dessas murmurações deles, eu vou falar para vocês algumas cenas, né? Alguns ambientes que eles passaram de murmuração e o que aconteceu, só para vocês conseguirem conectar essa história com essa mensagem. E vocês vão começar a entender. Não precisa abrir, eu vou só falar aqui rapidinho. A primeira apareceu lá em Êxodo, capítulo 15. Teve falta de água. As águas estavam amargas. E aí eles começaram a reclamar. E aí o que Deus fez? Deus fez o milagre, né? Deus foi lá e fez o que era preciso. Em Êxodo 16, teve falta de comida. Deve estar passando ali, né? Êxodo 16 agora, teve falta de comida. Vai acompanhando os versículos ali. Êxodo 16 teve falta de comida. E aí o que Deus fez? Deus mandou o maná e as codornizes, que é a carne. Então eles reclamaram, Deus foi lá e fez. Tudo bem? Já é a segunda vez que eu identifiquei. Depois, Êxodo 17 teve falta de água novamente. Mas presta atenção que o problema não é a falta, porque Deus supriu todas elas. O problema está na murmuração, vai acompanhando. Teve falta de água, e aí Moisés foi lá e feriu a rocha e saiu água. Então Deus supriu novamente. Só que, em Números, capítulo 11, eles reclamaram da comida de novo, e Deus supriu. Mas Ele puniu também. Aí eles reclamaram mais uma vez, que estava muito difícil, que aquele negócio não estava dando certo, que era melhor ter voltado para o Egito, que lá tinha coisas melhores, eles comiam bem, eles se alimentavam bem. E aí, eles reclamaram de novo, e Deus enviou fogo, que consumiu tudo, né? Tudo bem, mas aí eles foram e reclamaram de novo. Estou contando os capítulos aqui. Às vezes a gente faz todas essas reclamações no mesmo dia, tá? Números, capítulo 13. A gente vai se pautar bastante nesse depois. Os espias, né, foram lá em Canaã, na terra prometida lá, para trazer o relatório para o povo, né, para ver como que eles fazeriam lá, como que a terra era, né? E aí, né, depois eu vou entrar mais nisso, mas 10 espias deram um relatório negativo, né?
foram lá, falaram para o povo ouviu aquele relatório e começou a murmurar, a reclamar, era melhor se a gente tivesse voltado para o Egito, era melhor se a gente não tivesse saído de lá, aqui está muito ruim, vamos voltar para lá, de novo. Será que parou por aí? Não parou, não. Números, capítulo 21, falta pão, né? Que eles já estavam recebendo maná. E eles reclamam, sabe de quê? Deus já tinha feito maná cair do céu todas as manhãs, coisa maravilhosa, gente. Aí eles vão falar, nossa, mas maná todo dia? Eu estou cansada de comer arroz com feijão todo dia. E ovo? A carne está cara, eu só consigo comer arroz, feijão e ovo. Eu quero carne. Às vezes a gente faz isso, né? Ah, tá muito ruim, arroz com feijão todo dia, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Então eles falaram assim, não, todo dia maná. E aí, Deus vai suprir, né? Deus vai mandar de novo, só que eles também vão ser atacados por serpentes venenosas. Então a murmuração também traz consequências, você pode ver aí. E, gente, esse daqui, nossa, a hora que eu li, mas me rebentou, como diz o Cleison, me rebentou. Números, capítulo 21, do versículo 4 ao versículo 6. Acho que travou aí, galera, mas eu vou falando aqui para vocês. Sabe o que aqui está escrito? Pode abrir aí, que esse daí vai ser bacana. Números, capítulo 21, versículo 4 ao versículo 6. Números 21. Vamos lá, abre aí. Mas o povo ficou impaciente no caminho e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo, por que vocês nos tiraram do Egito para morrer nesse deserto? Não tem pão, não tem água, e nós detestamos essa comida miserável. Nossa, nós detestamos essa comida miserável, Deus. E você acha que é só eles que fazem isso? Hoje, muitas vezes nós fazemos isso. Nós fazemos assim e falamos assim, Deus, eu detesto isso que você me deu. Isso é desprezível e miserável. Eu detesto a casa que o Senhor me deu. Ela é desprezível e miserável. Eu detesto o carro que o Senhor me deu. Ele é desprezível e miserável. Às vezes não é só com a comida, irmão. São muitas outras coisas que a gente reclama e murmura. E às vezes foi Deus que nos deu. E nós falamos, Deus, isso é desprezível e miserável. Eu mereço mais. Me dá mais. Eu quero um carro novo. Eu quero uma casa nova. Eu quero mais dinheiro. Essas roupas que eu uso, isso é desprezível e miserável. Eu quero me vestir mais bonito, com roupas novas, roupas caras. Esse trabalho, Senhor, isso é desprezível, é miserável. Eu quero um trabalho melhor, eu quero reconhecimento, eu quero cargos altos. Tá vendo que às vezes a gente faz isso ainda hoje e todos os dias? Então, da mesma forma como eles falaram, nós detestamos, Pai, essa comida miserável. O Senhor está mandando maná, codornizes. Eu já estou enjoado dessa comida. Isso é desprezível e miserável. Isso corroeu o meu coração. Não porque eu olhei para eles e falei assim, nossa, não acredito que você falou isso. Não. É porque eu olhei para mim e falei, Débora, você faz isso? Será que você consegue identificar? Fala assim, você com você mesmo, nossa, eu faço isso. Então, hoje o Senhor vai levar a gente ao arrependimento. Se arrepender da nossa murmuração e da nossa reclamação diária. E levar a gente à gratidão. Amém, irmãos? Será que você quer ser levado a ter um coração grato? A fechar esse ciclo, essa brecha de murmuração na sua vida? E uma coisa que eu andei pensando e eu falei, é mesmo. Sabia que o murmurador, ele é chato, ele é chatinho. Ninguém quer ficar perto daquela pessoa que fica reclamando toda hora. Você gosta? Você vai conversar com uma pessoa, você fala assim, nossa, eu tô mal. Ela, nossa, eu tô mais mal ainda. Eu tô passando mal desde não sei dia, eu tô acontecendo isso comigo e aquilo outro. Nossa, tá difícil lá no meu emprego. Você se abre com a pessoa.
Aí ela fala, nossa, meu emprego é horrível, meu patrão não sei o quê, e eu tenho que fazer isso, e eu tenho que fazer aquilo, e eu só trabalho, eu não recebo nada. Aí você fala assim, lá na minha casa, estou passando por umas dificuldades, ora por mim. A pessoa não se contenta e ela quer falar por cima. Ah, minha casa é horrível, meu marido, minha esposa, meus filhos não obedecem, está um caos, e aquela coisa. Aí, tipo assim, às vezes você vai conversar com a pessoa, é tão bom conversar com os irmãos, mas às vezes você vai conversar e a pessoa não tem assunto bom, bacana para conversar. É só murmuração. E vai ficando tão chato, mas tão chato, que você fala, nossa, eu não sei nem o que eu falo, porque se eu falar aqui, dependendo do que eu falar, eu estou concordando com ela e nós estamos amaldiçoando o Senhor. Então, toma cuidado. Inclusive, na roda dos murmuradores, você tem que tomar muito cuidado. Cai fora, sai fora. Você não vai ser um desses que lança maldição sobre o Senhor, falando, Senhor, o Senhor não me deu isso, o Senhor não me deu aquilo, o Senhor não me deu aquilo outro. Não seja essa pessoa cheia de ingratidão. Então, saia das rodas dos murmuradores e reclamadores. Mas, como que você vai agir com essas pessoas? E essa pessoa também pode ser você. Como que você vai agir? Você vai corrigir com amor. E não coloca lenha na fogueira. Isso é um básico. Não coloca lenha na fogueira. Murmurador gosta que ele murmura e você responda com outra murmuração. Ele murmura e você responda com murmuração. Ele gosta que bota lenha na fogueira para o negócio ir crescendo e crescendo. E aí junta o outro e chama o outro e vira aquele negócio. E a igreja inteira está murmurando que o culto está demorando. E daí a igreja inteira está murmurando que a pregação está ruim. E aí a igreja inteira já está murmurando que o pastor não sabe a mensagem que ele coloca. Que o pastor está falando de coisa errada, e que fala do pastor, e que fala do líder, e que fala do irmão. Isso é verdade, irmãos. Muitas vezes nós fazemos isso. E isso é um espírito maligno de murmuração. A gente tem que cortar isso, e não dar brecha. Então, murmurar é você reclamar para quem não pode resolver. Ao invés de você ir lá e clamar aos pés de Jesus, Jesus, eu preciso que o Senhor haja sobre a minha vida. Ao invés disso, eu não estou falando sobre você pedir oração, é diferente. Mas ao invés disso, ao invés da gente pedir para Deus, porque é Ele que pode solucionar e nos ajudar, a gente vai ali e fala assim, oi irmão, nossa, eu não estou aguentando mais. Eu estou passando umas batalhas e eu não sei, Deus não está provendo a minha vida, eu estou com um problema aqui, estou com um problema ali, o negócio está ruim para o meu lado, eu já não estou aguentando mais, eu estou querendo parar de vir na igreja. Lá em casa é minha mulher, eu não aguento mais ela só reclama e fica em cima de mim. Só faz assim. E Deus está lá esperando, quando que você vai falar comigo? Eu estou aqui, eu posso fazer um milagre na sua vida, eu posso agir na sua vida, mas você está reclamando e está falando com a pessoa errada. Então, murmurar é você reclamar com quem não pode resolver os seus problemas. O irmão do seu lado, ele pode e deve orar por você, mas ele não pode resolver os seus problemas. Antes de murmurar e levar a murmuração para o outro, leva o seu problema primeiro para Deus. E Ele vai fazer na sua vida. É difícil, né, irmãos? Glória a Deus. Essa mensagem é difícil. É difícil de glorificar, porque às vezes até a gente que está aqui pregando, a gente batalha com isso, né? A gente batalha, JMR, julgar, mentir e reclamar. Não é fácil, mas a gente tem que vencer como igreja, para a gente não ser uma igreja murmuradora, para a gente ser uma igreja grata e satisfeita no Senhor Jesus. E aqueles que estiverem lá fora vão ver que nós estamos cheios de satisfação no Senhor. E que independente do que nós tenhamos, a gente sempre vai estar satisfeito nele. Sabendo viver com pouco e sabendo viver com muito. A ingratidão... Você ser ingrato, isso eu ouvi lá na igreja da cidade quando eu fui. E eu falei, nossa, isso daqui é verdade, e eu guardei isso para mim. Ingratidão, você ser ingrato, é você dizer que Deus não sabe dar coisas boas para os seus filhos. Então, se você é ingrato, se você murmura, você está dizendo que Deus, o seu Pai, não sabe dar coisas boas para os seus filhos. E que Ele não é bom. Por quê? Porque você está falando que Deus não sabe do que eu preciso. Quando eu
sou ingrato, quando eu reclamo e murmuro, eu estou falando que Deus não sabe do que eu preciso. Eu estou falando que Deus não é bom porque Ele não sabe do que a filha dele precisa. Isso é mentira. A verdade, ela é muito contrária. A verdade é que o que você tem foi Deus que te deu. Mas às vezes a gente fica muito agarrado no que a gente não tem. Como? Comparando com os outros. A gente sabe que a gente não tem porque a gente compara com o que tem. Não é verdade? A gente acha que eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho outro, porque eu comparo com o que tem. E aí eu falo, meu pai não sabe dar coisas boas para mim, porque o outro tem e eu não tenho. E aí começa a murmuração. Então a gente está falando que Deus não é bom. E você acredita nessa mentira? É a mentira do diabo. Que Deus não é bom, Ele é completamente bom. Ele é rico em bondade e misericórdia. Nós que somos ingratos e murmuradores. Então Ele quer te levar hoje a ser completamente satisfeito, não nas coisas que Ele te deu, isso daqui ou isso daqui, mas ser satisfeito no que Ele é. A gente pode ser completamente satisfeito, não pelo que nós temos ou recebemos dEle, mas porque Ele, na sua completa presença, nos preenche por completo. Então você tem que parar de esperar que as coisas que você tem, sua roupa, seu carro, seu dinheiro, te completem, porque isso nunca vai te completar. E você sempre vai ser murmurador e reclamador. E deixar se encher pela presença dEle. Porque você nunca vai saber que Deus é tudo, a não ser no momento que você só tenha Ele. Então você nunca vai saber que Deus é tudo, até você chegar no momento em que você só tenha Ele. E aí você vai chegar à posição de que você vai falar, nossa, realmente Deus é tudo que eu precisava. E eu já vivi isso. Muitas vezes Deus deixa a gente chegar em um momento que a gente não tenha mais nada, para que a gente possa provar de que Ele é tudo que nós realmente precisamos. Então não fica agarrado em coisinha que deu errado, em negocinho que está faltando, em coisinha e negocinho. Irmãos, eu estou falando aqui o que eu já vivi. Deus leva a gente nesses momentos de escassez, talvez, financeira, de dificuldade dentro de casa. Não é para a gente virar um murmurador igual o povo de Israel, não. É para a gente chegar para Ele, assim, bem, humildade mesmo, se humilhar aos pés dEle e falar, Jesus, o Senhor é tudo que eu tenho e tudo que eu preciso. Eu não preciso de mais nada. Mesmo que falte o pão, mesmo que falte a minha família, mesmo que falte meu carro, mesmo que falte trabalho, a tua presença nunca pode faltar. E isso Ele tem para você e não vai faltar. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Então, irmãos, pare de se comparar e comece a reparar as bênçãos que você tem. Pare de se comparar com o outro e comece a olhar para dentro de você hoje. E comece a reparar as bênçãos que você já tem. Eu sou abençoada porque, em primeiro lugar, eu tenho o Senhor Jesus. Eu sou abençoada, em primeiro lugar, porque eu posso desfrutar da presença dEle. E também porque Ele me abençoa, e porque eu sou filho e filha, e porque Ele nunca vai me desamparar. Mesmo que falte o pão, mesmo que falte a água, a presença dEle nunca vai faltar. E é disso que eu preciso e disso que você precisa. Eu já falei um pouco do perfil do murmurador, não vou me atentar muito a isso. Mas eu vou passar para você, então, por que às vezes as pessoas murmuram tanto? Por que às vezes as pessoas, nós, nos murmuramos tanto? Primeiro, porque a gente deixa de vigiar, de estar em oração, de estar conectado. E aí as coisas vêm e a gente começa a dar a brecha para o inimigo ficar lá no seu ouvido. Aí você vai lá e acredita naquilo, nossa, é isso mesmo. Aí você fica mal.
E aí você deixa de vigiar. E aí você dá brecha para insatisfação. Porque você tira os olhos dele e coloca os olhos nas circunstâncias. Também porque nós perdemos o amor. Então não pode faltar o amor. O amor a Deus e ao outro. E você também precisa se amar como ele te ama. E amar o outro como você ama a si mesmo. Isso é bacana demais. Então não perca o amor. E também porque nós somos oprimidos por demônios. Isso é mentira! Isso, coisa maligna e demônio! Isso é verdade. O mal, Satanás é tão real quanto eu tocar aqui. E a opressão também acontece sobre as nossas vidas. E a gente deixa acontecer, às vezes porque a gente... não acredito nisso não. Ou às vezes porque a gente realmente dá vazão e deixa dar brecha. E aí, sabia que existe um espírito maligno de insatisfação? Então, se você começar a ficar insatisfeito com o Senhor, falando que Ele não está te dando coisas boas, que Ele não está agindo como Ele deveria, que Ele te prometeu, mas ainda não cumpriu, isso é Satanás, sobre a sua vida, querendo colocar em você um espírito de insatisfação. Então, não se deixe ser oprimido por esse espírito de insatisfação. Outra coisa, eu estava conversando com a Isadora e eu falei, nossa, Isadora, eu acho que o que mais vai me pegar é o julgar e o reclamar. Aí ela falou, não, mas eu estava lendo, né, que acho que foi você que pregou, né? Aí ela pegou e falou assim, nossa, mas você vai ver, a hora que você for vendo, você vai ver que esse também a gente faz muito. E aí, quando eu fui ler a mensagem, eu li assim, ó, todo murmurador sempre é um mentiroso. Aí, JMR, pega os 3. Todo murmurador sempre é um mentiroso, porque ele aumenta as coisas. Então, o probleminha é esse, a mentirinha vai aumentando, e aumenta a mentirinha, e aumenta a murmuração. Então, todo murmurador sempre é um mentiroso. Então, você precisa entregar o julgamento, a mentira e a reclamação. Porque quando você está murmurando, você está aumentando, às vezes, o problema, está crescendo o negócio e você está mentindo. Então, irmãos, Deus quer levar a gente a vencer a reclamação e a murmuração. Nessa noite eu não vim aqui para acusar você, eu não vim aqui para julgar você, mas quem veio aqui foi o Senhor, para te levar a vencer tudo isso que a gente tem batalhado aí nessas 3 etapas. Então, a gente vai vencer juntos, como igreja. Em Números 13 e 14, a gente leu que os espias foram lá, em Canaã, os 12 espias, para poder trazer um relatório sobre aquela expedição. E aí a gente viu que 10 daqueles espias voltaram e viu que era uma terra de gigantes, né? Mas a promessa também era que uma terra que manava leite e mel. Mas eles viram que tinha gigantes e falaram assim, nossa, não vai dar não. E aí eles trouxeram aquele relatório e começaram a jogar aquilo sobre aquelas pessoas que estavam lá. E começaram a encher, a encher, a encher. E a murmurar, e a reclamar. E a contar mentiras. E aí o que aconteceu é que eles começaram a declarar. Os filhos de Israel estavam declarando algo que eles passaram a acreditar. Qual que é? Depois você lê lá. Eles falam assim, nós não podemos. Eles falaram, nós não podemos. Porque eles deixaram aquilo entrar neles. E eles se encheram daquilo. Deixaram a murmuração tomar conta. E ainda passaram para os outros. E aí todo o povo ficou louco. Tem gigante, tem não sei o quê. Deus tirou a gente do Egito para chegar aqui e a gente morrer aqui. Como que a gente vai entrar lá? E aí começou. Por quê? Eles viram o obstáculo lá, realmente, tinha gigantes. Mas tem o Deus deles que era muito maior e que já tinha feito muitas coisas maiores. Mas eles não se apegaram nisso. Eles se apegaram no problema, no obstáculo que eles viram. E muitas vezes a gente faz isso. Ao invés de a gente se agarrar ao Deus do poder, a gente se agarra ao problema, à dificuldade. E a gente começa a murmurar e ainda lança a murmuração sobre a vida dos outros, para que eles também se tornem murmuradores. Então, em Números, no capítulo 13,
a gente vê a visão de 10 homens comuns. 10 homens comuns. Murmuraram, tiveram aquela visão, naquele negativismo, naquele pessimismo, eles levaram aquela mensagem. Mas em Números 14 também fala da visão de 2 homens de fé, que era Josué e Caleb. Eles foram, realmente tinha gigantes, realmente era uma batalha, mas Josué e Caleb viram o problema à frente deles, mas eles declararam que o Deus deles era maior e mais poderoso do que aqueles gigantes que eles viram lá. E eles falaram, e eles declararam uma visão de fé sobre a vida daquelas pessoas, de que eles poderiam vencer, porque o Deus deles, o Deus de Israel, o meu Deus e o seu Deus, estava com eles e também está com nós. Homens comuns tendem a ser pessimistas e homens de fé são otimistas, têm visão. Seja um homem e uma mulher otimista, seja um homem e uma mulher de visão. Seja um homem e uma mulher de fé. Deixe o pessimismo, deixe o negativismo. Para de olhar para as circunstâncias e para os problemas e comece a olhar para o seu Deus, o Deus poderoso, o Deus que tudo pode. Tudo é possível àquele que crê. Marcos capítulo 9 e Filipenses 4. Tudo eu e você podemos naquele que nos fortalece. Então, existem 2 tipos de pessoas. O primeiro é os reclamadores, murmuradores. Eles têm a tendência de enxergar só o problema, só enxerga a dificuldade. Né? Números 13. Só enxerga o problema. Eles também têm a tendência de começar a espalhar o negativismo, o pessimismo. Eles também têm a tendência de aumentar o tamanho do problema, como a gente já falou aqui. E eles perdem a oportunidade de exercer a sua fé. E não experimentam milagres. Só experimenta milagres quem exerce a fé. Amém, irmão? Você vai receber o seu milagre se você exercer a sua fé. Então, quando os problemas vierem, deixa de ser pessimista, deixa o negativismo de lado. Começa a ser otimista, começa a ter visão, começa a olhar com os olhos da fé. E você vai exercer a sua fé e vai receber o seu milagre, em nome de Jesus. Não perca essa oportunidade de exercer a sua fé e experimentar o sobrenatural do Senhor. Quando você não olha para Deus, todo obstáculo, todo problema cresce e fica grande. E aí você só começa a enxergar gigante. Então, quando você não olha para Deus, você só começa a ver gigante. Problema, obstáculo, dificuldade, gigante, eu não vou conseguir. Mas existe uma segunda turma. Essa é a turma dos transformadores. São como Josué e Caleb. Né? Números 13, versículo 20. Esses 2 no meio de 10, não no meio dos 12, né? Porque 10 são os outros. Esses 2 são de caráter transformador. São a turma dos transformadores. Sabe por quê? Porque eles não negaram que tinha gigante. Tinha, eles não falaram mentira. Mas eles declararam algo diferente. Os murmuradores e negativistas e pessimistas falaram assim: nós não podemos. Mas os otimistas, os que tinham visão, os 2, Josué e Caleb, declararam: é certo que venceremos. Olha só que diferença. Uns falaram: nós não podemos. E levaram aquilo para o povo. Mas esses 2 falaram e declararam: é certo que nós venceremos. Porque eles sabiam o Deus que ia lutar com eles. O Deus que ia na frente das batalhas dele. É esse o mesmo Deus que vai na frente das suas batalhas. Então, irmão, os que reclamam menos transformam mais. Os que reclamam menos experimentam mais milagres, experimentam mais cura, agem mais e vivem vive também uma vida de quem vive uma vida de murmuração também não sai do lugar. Mas aqueles que vivem uma vida de fé rompem no Senhor. Por isso que eu falei isso no início. Às vezes você está falando assim: por que eu não consigo sair do lugar que eu estou? Porque eu estou preso aqui? Porque eu não consigo romper? Às vezes a murmuração está pegando aí.
então você não consegue sair do lugar. Mas no nome de Jesus, levanta sua mão e faz essa declaração comigo. No nome do Senhor Jesus, é certo que eu vencerei todas as batalhas que vierem sobre a minha vida, no nome de Jesus. Recebe isso aí, irmão. Glória a Deus. E esses transformadores, que é uma pessoa que você vai se tornar no nome de Jesus, eles olham para as oportunidades em primeiro lugar. Eles colocam a fé para poder guiar qualquer situação. Eles fazem a sua parte diante de Deus. Eles estão lado a lado com Deus. Eles trabalham ao lado de Deus. Você precisa ser assim também. Eles derrotam o espírito do medo, porque o medo traz murmuração, mas a fé rompe a murmuração. E declaram também, os transformadores também declaram a dependência completa e a confiança no Senhor. Já estamos fechando, mas para te perguntar hoje, eu creio que você já identificou, em qual grupo que você está? Dentro da sua casa, na sua família, na empresa, na igreja? Você está no grupo dos reclamadores, murmuradores, são aqueles 10 lá? Ou você está no grupo dos transformadores, que vão receber o milagre e vão romper com o Senhor? Então, irmão, a reclamação, ela não derruba gigante nenhum. Às vezes você acha que por muito você reclamar, você vai conseguir derrubar algum gigante. Mas a murmuração só faz os gigantes parecerem maiores. Então, a reclamação não faz você vencer nenhum gigante. Ela só faz os gigantes parecerem maiores ainda. Mas a sua coragem e a sua fé, essa sim derruba gigantes. A sua coragem e a sua fé, assim como Josué e Caleb. Feche os seus olhos. No nome de Jesus hoje, eu quero declarar sobre a sua vida, que você vai receber a unção que esteve sobre a vida de Josué e de Caleb, para que você possa vencer os gigantes, os problemas e as batalhas da sua vida, que querem matar e querem roubar o que Deus tem de melhor para você, para a sua família, para a igreja, para a sua casa. Esse espírito de murmuração, ele quer roubar e matar aquilo que Deus já tem reservado de melhor para você. E talvez esse seja um dos grandes empecilhos para que você possa receber o melhor do Senhor sobre a sua vida. Mas para que você possa viver uma vida sem murmuração e entregar totalmente ao Senhor, você precisa deixar Deus transformar a sua mente nessa noite. Assim como fala lá em Romanos 12:2, a gente precisa ter uma transformação completa de mente, a ponto de que a gente possa se encher das coisas do céu e deixar todas essas mentiras do mundo e do Satanás que vem sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para que você possa ser completamente transformado, para que você possa preencher toda murmuração e toda reclamação pela gratidão ao Senhor, pela satisfação ao Senhor. É por isso que em 1 Tessalonicenses capítulo 5 diz: em tudo dai graças. Em tudo dai graças ao Senhor. Essa noite Ele está te levando a você preencher esse espírito de murmuração pela gratidão, pela satisfação. Troque esse espírito de murmuração por um espírito de gratidão. Troque esse espírito de murmuração, de reclamação, pela satisfação no Senhor. Mas você só vai conseguir fazer isso ao ponto que você tirar os seus olhos das circunstâncias, dos problemas, dos gigantes e começar a colocar os olhos naquele que é muito mais poderoso, naquele que realmente pode resolver os seus problemas, naquele que realmente pode trazer vitória sobre as suas batalhas. Troque. Nessa noite Deus está te levando a fazer essa troca. Essa troca da murmuração, da reclamação. E Ele está te dando um coração grato nessa noite. Um coração satisfeito nele.
Mas você precisa falar: Senhor. Primeiro você tem que admitir e pedir perdão. Senhor, faça essa declaração, só você e Deus aí. Senhor, eu sei que eu tenho pecado contra o Senhor. Eu sei que eu tenho murmurado. Eu sei que eu tenho reclamado. Eu sei que eu tenho sido muito insatisfeito, Senhor. E tenho dito, Senhor, quão miserável é isso que o Senhor tem me dado. Quão miserável é tudo que eu tenho. Mas no nome de Jesus, Pai, eu me arrependo diante do Senhor nessa noite. E eu não quero ser mais como um murmurador, como alguém que diz e declara que o Senhor não é bom. Mas Deus está querendo trocar isso para você hoje. Te dá um coração de gratidão, um coração de satisfação, ao ponto em que você se arrepende. Deus lava as suas vestes e te dá vestes novas, para que você possa ser uma pessoa com um coração grato, com um coração satisfeito. E as circunstâncias, e os problemas, e as batalhas não vão ser mais um termômetro para que você esteja satisfeito ou grato. As suas batalhas não vão ser mais um termômetro para guiar as suas emoções e para poder guiar o quão bem você está. Mas as suas emoções, os seus sentimentos e o seu coração vão estar totalmente entregues ao Senhor. E a partir desse momento que você preencher o seu coração com a presença dEle, você vai se sentir totalmente satisfeito, totalmente completo, totalmente grato. Então agradeça a Ele: Senhor, obrigado, porque muitas vezes eu reclamo e murmuro das coisas que o Senhor me deu. E quando eu reclamo do que o Senhor me deu, eu estou dizendo que o Senhor não é bom, e isso é uma completa mentira. Isso é uma completa mentira que Satanás quer implantar nas nossas mentes e no nosso coração, para que a gente viva uma vida de órfão, para que a gente viva uma vida de insatisfação. Mas isso é mentira. Lança essa mentira fora do seu coração hoje, no nome de Jesus. Comece a pensar nesse momento: Senhor, eu sou grato pela minha família. Senhor, eu sou grato pela minha igreja. Senhor, eu sou grato pelos meus irmãos. Senhor, eu também sou grato pelo alimento que eu tenho na minha casa. Senhor, eu também sou grato pelo meu emprego. Por mais que existam dificuldades e existam gigantes, eu quero e eu decido ser grato. Eu sou grato pelo carro que o Senhor me deu. Ou talvez eu também sou grato pela bicicleta. Ou talvez eu também sou grato pelos pés que me fazem andar. E essa força que te levanta todos os dias na cama é do Senhor. É o Senhor que te dá. É o Senhor que te dá essa força que faz o seu corpo ficar de pé todos os dias. E será que você tem sido grato por isso também? Por levantar da cama todos os dias, pelo ar que Ele nos deixa respirar. Será que você tem sido grato por isso também? Às vezes Deus quer levar a gente a olhar para as pequenas coisas e experimentar o quão bom Ele tem sido na minha e na sua vida. O quão bom Ele tem sido nas coisas mais pequenas do nosso dia. O quão bom Ele tem sido só por você estar aqui hoje, nessa noite, e estar recebendo a cura e a transformação dEle sobre a sua vida. Será que você pode reconhecer tudo isso que o Senhor já tem feito sobre a sua vida? Se você reconhece, assim como eu, que você tem vivido uma vida de reclamação e de murmuração, e que muitas vezes você já cometeu esse pecado diante do Senhor, eu te convido a colocar a mão no seu coração. Isso não é para mim, isso é para Deus. Isso é uma atitude do perdão que você já pediu. Colocando a mão no seu coração e reconhecendo: Senhor, eu sei que eu sou pecador. Senhor, eu sei que eu pequei contra Ti. Senhor, eu sei que muitas vezes eu tenho declarado e reclamado e murmurado contra o Senhor, contra um Deus que é bom, contra um Deus que é maravilhoso na minha vida. Só que às vezes eu não reconheço Deus. Às vezes eu não consigo reconhecer as pequenas coisas.
Às vezes eu não consigo reconhecer as simples coisas que Deus tem feito na minha vida. Mas Deus está te levando a ter um espírito de gratidão nessa noite. Deus está te levando a começar a ser grato pelas pequenas coisas.